Hoje o mercado está, que é uma beleza, hein? O mercado está dando uma correção em outras altcoins e as criptomoedas altcoins da rede Ethereum estão subindo bem, subindo violentamente. Inclusive a Yearn Finance aí que postaram agora recentemente. Sobre comprar ou estar posicionado em SUI, né? A SUI está quase em ponto de sobrevenda. Eu ainda esperaria mais dias porque eu entendo que agora a gente vai entrar num período de correção um pouco mais intenso. Eu vi que o Vitor, tal de Vitor Pitoco aí, tá com liquidation price em 2,60, vai ser liquidado, tá? Se o liquidation price estiver em 2,66, vai ser liquidado em breve, tá? Porque a tendência é ele bater sobrevenda, preço faz isso daqui, faz uma nova quedinha, e aí só mais lá na frente, SUI vai fazer término de correção. Para o final do mês agora, é bem provável que várias altcoins possam corrigir, possam ter uma puxada, tá? Para continuar subindo. E quem tiver alavancado agora, tomar bastante cuidado, porque esse é o pior período agora para estar alavancado, porque baseado no que vem acontecendo nos últimos 6 meses, o mercado de criptomoedas ele está passando por fortes correções no fim de cada mês e entrada do mês seguinte, tá? Então, fim de cada mês e a entrada de cada mês, o mercado corrige forte. Após o dia 5, o mercado pode voltar a subir forte, tá? Então, por enquanto, agora não tem nada de possibilidade aí com a SUI para buscar uma nova alta tão rápida assim, tá? Primeiro ela vai lateralizar, ela vai continuar acumulando, tá? E a faca dela continua caindo, sendo o principal suporte de SUI. Então, o principal ponto de entrada de SUI é justamente onde está o liquidation price ali do Vitor, tá? Então, se o Vitor estiver aí na live ainda, tomar cuidado que aqui é uma ótima região de entrada e não de saída. Não de deixar o liquidation price aqui, tá? É aqui que o mercado vai querer buscar, pelo menos a SUI no curto prazo, vai querer buscar essa região aí, tá? Ela fez o primeiro topinho, então provavelmente antes dela vir a cair mais forte, ela tende a fazer um segundo topo, coisa que ainda não aconteceu. Então, SUI está, na verdade, lateralizando para continuar subindo. Ela está entrando no período de acumulação lateral, que é essa região aqui, a meiuca do RSI no gráfico diário. Então, ela vai andar de lado por alguns dias, talvez 15 dias. Talvez 15 dias. Certo? 15 dias de lateralização ainda pela frente para a SUI. Tá? Essa semana, na minha opinião, o Ethereum pode vir romper com mais força do que as outras moedas, tá? Inclusive no gráfico diário, ela continua mantendo essa tendência de alta, rompeu o topo anterior aqui, construiu suporte nos últimos 3 dias e tende a continuar subindo ainda. Então, como ela está atrasada, essa semana é mais interessante um potencial de alta para Ethereum. Então, o Ethereum tem um potencial maior de alta. Principal zona de suporte, principal zona de compra de Ethereum seria 2.800. Não sei se vai conseguir chegar ali, a menos que o Bitcoin corrija forte, tá? E outro suporte aí de curto prazo, 3.200. Então nós temos 2.800 principal suporte, 3.200 suporte mais de curto prazo e possivelmente, talvez ele nem teste esse suporte novamente. Praticamente nos próximos dias aí dessa semana, o Ethereum pode subir muito bem, tá? Até porque eu acho que o Bitcoin vai subir. Então, eu acho que hoje é um bom dia de comprar algumas coisas, como o Ethereum, por exemplo. O Bitcoin agora está fazendo o primeiro topo do gráfico diário. Então, esse é o primeiro topo do gráfico diário. Provavelmente ele vai retestar esse suporte aqui de 93, voltar a subir, fazer um novo topo e aí sim a gente pode ter talvez alguma correção mais forte, tá? Uma correção mais parruda, tá? Mas eu acredito que nos próximos dias Bitcoin vai segurar essa queda, lateralizar, voltar a subir e superar os 100 mil dólares, provavelmente ainda essa semana. Então acredito que essa semana é bem possível
né? Entre essa semana e semana que vem é possível que o Bitcoin consiga superar os 100 mil, até porque essa semana eu acho que o Bitcoin vai lateralizar, vai acumular lateralmente, está indo para testar a sobrevenda do gráfico de 4 horas, tá? Sobrevenda do gráfico de 4 horas, e aí possivelmente o mercado tende a subir. Se alguém está focando na alavancagem, tomar muito cuidado, porque nesse período a gente pode ter uma busca de liquidez bilateral após essa lateralização que o Bitcoin se encontra. Bitcoin então rompeu, né, os 90 e poucos mil dólares aí, a primeira resistência dela, né, 93 mil dólares. Vai testar agora esses 93 mil como suporte e, na minha opinião, vai construir suporte em cima de 93 mil, entre 93 mil e 100 mil dólares vai ser a construção de um suporte lateral, né? Eu acredito que o Bitcoin vai andar lateralmente e durante esse período lateral, algumas altcoins elas acabam subindo muito bem, tá? Estamos no final do mês, fim do mês novamente, podemos vir a testar a sobrevenda do Bitcoin. Essa tem sido historicamente a melhor região para comprar criptos, tá? Então, provavelmente em alguns dias aí, com o reteste de 93 mil, será interessante possivelmente entrar novamente em algumas altcoins ou aumentar até a posição em algumas altcoins. Comprar mais altcoins, tá? Por enquanto, estamos acumulando lateralmente para o preço continuar subindo. No gráfico diário, então, apareceu o primeiro topo do diário. Esse primeiro topo do diário eu não dou muita bola, porque eu entendo que ele não vai recuar forte, tá? Inclusive, ele vai fazer pullback para continuar subindo. Então, a tendência é, depois desse pullback, agora, dessa queda um pouco mais forte do dia de hoje, o preço do Bitcoin tenderá a lateralizar entre 93 e 100 mil dólares. E em breve, muito provavelmente, a gente vai ter o rompimento dos 100 mil dólares. E aí, como é que eu sei que o preço está com uma grande chance de romper 100 mil dólares? Porque eu pego aqui o gráfico dos últimos 3 dias, a gente vê uma grande quantidade de pessoas shortando Bitcoin em 100 mil. Essas pessoas vão ser liquidadas muito em breve. Você pega vários tempos gráficos de curto prazo, você vê que existe uma grande quantidade de ordens para serem liquidadas acima. Então, uma vez que ele terminar e finalizar de liquidar em 93, acredito que ele vai buscar os 100 mil e provavelmente vai romper os 100 mil dólares, tá? A principal resistência do Bitcoin está aqui em 101 mil dólares, tá? 101.200 dólares. E as liquidações abaixo, eu acredito que elas vão vir logo em seguida. Então, é bem interessante, né, o que está sendo construído em Bitcoin. Eu tenho um triângulo simétrico que ele age igual uma região de busca de liquidez, tá? Comentei isso para os membros do canal e eu quero comentar isso para vocês também, que é isso daqui, tá? Então isso daqui é o quê? Isso daqui é a região onde tem mais concentração de negociação, é um triângulo simétrico que foi rompido recentemente. Geralmente triângulos simétricos pequenos eles não são capturados, os de pequeno diâmetro, como esse daqui. Tá? Geralmente, para ser capturado, precisa ser um triângulo simétrico maior, mas esse triângulo simétrico, sim, ele pode ser uma captura de liquidez que vai vir mais para frente, tá? Então, se eu pegar aqui baleias comendo sardinhas, né? Eu vou pegar exatamente esse vídeo aqui. Aqui. Então, a gente pega esse vídeo aqui, né? Baleias comendo sardinhas. Então, o que é o triângulo simétrico? O triângulo simétrico é exatamente isso daqui, tá? As sardinhas estão felizes, faceiras, alavancadas. Todo mundo acha que vai ficar rico muito rápido. E muito em breve a gente vai ter essa captura de liquidez agora bilateral, tá? Então essa busca, o comportamento do smart money é exatamente igual a dessa baleia. As sardinhas aqui, elas são como se fossem os investidores, tá? A grande maior parte dos investidores que operam curto prazo ficam saltitando o tempo todo, pulando de galho em galho, pulando de sai do mar, volta para a boca, sai da boca, volta para o mar, vai do mar, sai para a boca e vai assim por diante. Então, a recomendação que eu daria aqui para todas as pessoas que estão operando, principalmente quem é iniciante, novato,
lembrar que altcoins volatilizam com uma violência muito maior do que o Bitcoin, tá? E basicamente o mercado ele repete o padrão da natureza. Então a boquinha tá aqui, ó. A baleia tá aqui, tá? Então é aqui que ele vai querer tentar capturar a liquidez do pessoal que está postando no curto prazo. Então quem tiver alavancado aí, cuidado, preste bastante atenção, evite alavancar nesse momento, porque a chance de ser liquidado é muito alta, tá? Na minha opinião, então, o mercado, não sei se ele vai conseguir liquidar. Geralmente, essa busca de liquidez ela não acontece com triângulos tão pequenos. Pode acontecer com esse triângulo pequeno? Pode. Geralmente não acontece com triângulos tão pequenos, tá? Mas, na dúvida, dá para deixar até uma ordem passiva compradora nessa região, porque potencialmente vai ser a região onde vai pegar os 4 horas, tá? 93 mil é o principal suporte. Se perder 93 mil, ele só vai pegar uma sombra em 90 mil, 89.800, na verdade, para continuar subindo, tá? Então, basicamente, é isso que o mercado vai querer fazer, lateralizar essa semana, tá? Preço do Bitcoin vai ficar preso entre essas duas regiões, então é essa região e essa região aqui de baixo. E algumas vezes, né, durante essa lateralização, ela consegue sair temporariamente dessa região, tá? Ela consegue sair desse canal lateral um pouquinho, liquidando dos dois lados, tá? Sobrevenda do gráfico de 4 horas é a melhor região para comprar, então em breve espero que ele dê oportunidade. A tendência de curto prazo é que o preço siga um pouquinho em queda agora, em lateralização. No gráfico diário, né, a intenção é do mercado testar esse topinho anterior aqui, então entre 91 e 93, é sempre uma faixa, né? Não é exatamente 100% preciso, é uma faixa de negociação que ele segura. Então eu vejo aqui suporte nessa região, tá? E o que eu acredito que irá acontecer para a primeira grande correção do Bitcoin é exatamente isso, né? Ele vai tender a lateralizar, romper os 100 mil temporariamente e depois possivelmente vir para baixo aqui forte e liquidar. Geralmente é isso que o BTC faz em tendências de alta, tá? Então, se tu quiser pegar alguma referência do que acontece de manipulação, é só você ver o que acontece com os últimos triângulos simétricos, né? Então, os últimos triângulos simétricos, eles mostraram bem certinho exatamente o que estava acontecendo, né? Você tem um triângulo bem definido, esse triângulo simétrico, né? Você marca o meio dele aqui, tá? Então, aqui tem muita gente que vai ser estopada aqui abaixo e tem muita gente que vai ser liquidada aqui acima, dos dois lados. Isso a gente chama de busca de liquidez bilateral. Então, aqui ele já deu uma buscada de liquidez. Ele já buscou a liquidez desses stops aqui, veio liquidar todo mundo acima, veio liquidar todo mundo abaixo, tocou média e aí ele continua subindo. Esse aqui é o padrão batida de coração, tá? Então, como é que funciona o coração? Ele vem da lateralidade, ele vai para um lado, vai para o outro, da mesma dimensão dos dois lados. É uma remoção do excesso de alavancagem, tá? E aí depois ele continua a tendência anterior. Então, essa batida de coração acontece com muita frequência em Bitcoin, né? E aí ele vem, apoia na média e volta a subir. O melhor sinal para comprar é se o Bitcoin atinge a sobrevenda do RSI no gráfico de 4 horas, tá? No gráfico de 4 horas, junto com a média. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um sinal que eu considero perfeito numa alta, né? Você vem sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então, ele busca a sobrevenda no gráfico de 4 horas, apoiada na média 14. Só que ele tocou na média 14 com sobrevenda durante uma tendência de alta. Então, é continuação de alta. Então, mesmo aqui, a gente pode ver agora com algumas diferenças. Detalhe, aquele triângulo simétrico ali, ele era bem maior do que esse daqui. Eu entendo que aqui tem baleia, eu entendo que aqui tem bastante negociação, e é aqui que o Smart Money quer levar o preço. Eu entendo tudo isso,
Tá? Então é bem possível que a gente até possa ver essa queda rapidamente acontecer, mas eu entendo também que, uma vez que ele tocar sobrevenda aqui, mesmo muito distante da média, a tendência é que o preço lateralize para que a média venha se atualizando, se aproximando, e enquanto o BTC lateralizar durante esse range aqui, né, ele vai trazer ameaça maior para quem está apostando na queda. Então não aposte na queda do Bitcoin. Nunca lute contra a resistência, contra a tendência de um ativo. Se a tendência do ativo é de alta, grandes correções, grandes quedas são oportunidades de comprar, tá? E aí o que acontece? Agora, Bitcoin, ele vai querer se aproximar dessa linha, desta média branca aqui, ó, que vocês estão vendo, com lateralidade, tá? Então ele vai ficar andando de lado, provavelmente 15 dias, até pelos 10 de dezembro da vida aí, para depois romper e seguir mais, dar mais prosseguimento para alta, tá? Isso é uma construção de suporte. Então o mercado provavelmente vai lateralizar, tá? Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o gráfico do RSI, gráfico diário. Então ele perdeu um pouquinho, ele deu um sinal de venda aqui. A princípio agora ele vai querer iniciar um processo de acumulação no diário, né, para fazer aquele triângulo simétrico maior. Então é bem provável que o Bitcoin ele ande, né, em breve em triângulo simétrico, tá? E após rompimento de alta, ele vai querer vir buscar a famosa batida de coração, na média, tá? Provavelmente ele vai querer fazer isso antes de buscar mais valores, porque o Bitcoin, a tendência é que ele continue subindo por meses, tá? Mas ele vai lateralizar. E aí que muita gente se fode. Por quê? Porque agora, como o Bitcoin vai lateralizar e tem a tendência a lateralizar por alguns dias, quem ficar operando o tempo todo vai perder todo o capital, enquanto isso vai perder dinheiro, né? E aí uma coisa que as pessoas não se tocam é que elas acabam perdendo muito tempo. Então quem é estopado o tempo todo, quem é liquidado o tempo todo, acaba perdendo muito tempo, acaba perdendo muito, acaba perdendo, vamos dizer assim, movimentos de alta, né? Por isso que eu não vendo nesse momento. Nesse momento eu tenho bitcoins, eu não estou preocupado com o preço de curto prazo, eu simplesmente sei que é uma tendência de alta semanal e que eu tenho que estar sentado em cima da tendência de alta semanal. Então, por mais que o preço ele possa vir lateralmente aqui, nos próximos 15 dias, nas próximas 2 semanas, eu tenho que entender que eu estou operando o longo prazo. Então, eu não estou preocupado com esse movimento aqui, tá? Esse movimento de curto prazo. Por quê? Como eu não prevejo o futuro, como eu não tenho como saber até onde ele vai corrigir agora no curto prazo, tá? Eu preciso simplesmente me manter comprado, né? Preciso me manter comprador. Mas sim, o Bitcoin fez topo. Fez o primeiro topinho aqui que ele ainda não tinha feito, tá? Então, hoje está sendo confirmado o primeiro topo do Bitcoin. Falta agora o segundo topo do gráfico diário. Depois que ele fizer o segundo topo do gráfico diário, ele vai fazer o primeiro topo do semanal. E aí, depois de um tempo, ele vai ter que fazer o segundo topo semanal. E depois do segundo topo semanal, aí sim, a tendência é que ele inverta ou pelo menos faça um pullback mais graúdo, né? Um pullback mais forte, tá? Então, por enquanto, ele está apenas acumulando lateralmente para continuar subindo. Então, eu não venderia nenhuma posição agora, simplesmente estou esperando a sobrevenda do gráfico de 4 horas para fazer um novo aporte, tá? E essa sobrevenda do gráfico de 4 horas geralmente acontece uma vez a cada 30 dias, nessa tendência de alta, tá? Então, quando começa a aparecer, quando começa o curto prazo a fazer sobrevenda 4 horas, significa que é uma acumulação para o preço continuar subindo, tá bom? O preço continuar subindo. Então, tá excelente, tá lindo e maravilhoso.
O total das altcoins, elas caíram por quê? Porque o total das altcoins atingiu quase 1 trilhão, tá? Quanto mais próximo de 1 trilhão ele chegar, mais resistência ele vai sofrer. Por isso que eu entendo que as altcoins elas tendem a acumular mais tempo agora, lateralizar, talvez voltar inclusive para esse topo anterior de 835 bi e depois acumular para continuar subindo, tá? Conforme eu já expliquei, provavelmente a volta das altcoins as outras altcoins, não sendo as do Ethereum, né? Elas podem voltar a subir muito bem após o dia 5 de dezembro. Tá? Então, após o início da entrada do mês seguinte, né? Repetindo novamente, né? Toda vez que nós temos fim do mês, historicamente falando, nós estamos tendo um momento de venda maior das altcoins. Mas quando chega início do mês seguinte, nós temos o toque da sobrevenda e geralmente, historicamente, é um bom ponto de entrar. É um bom ponto de estar comprado. É um bom ponto de comprar mais, é um bom ponto de entrar. Então, para quem estava atrasado, para quem ainda não comprou cripto, agora, muito em breve, nos próximos dias, vai provavelmente dar uma bela oportunidade de comprar e de entrar em altcoins e também próprio Bitcoin, agora no curto prazo, muito em breve, tá? Então, agora não é o momento de vender, não é o momento de se desfazer de nada, é simplesmente o momento de esperar pacientemente o mercado fazer uma queda um pouco mais fora do normal dessa alta e aí entrar comprado para capturar essa lateralidade para o preço continuar subindo, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, liquidez show price aqui, ó, nós temos bastante liquidez aqui abaixo, tá? Onde é que existe ausência de liquidez, né? Onde é que tem pouca liquidez que talvez faça com que o mercado não caia mais? Então, novamente, 93.200 dólares é o primeiro suporte. O outro suporte é 85 mil dólares. Então, ausência de liquidez, 85 mil dólares. E quanto mais abaixo aqui, mais suporte ele vai ter, mais força compradora ele vai ter, mais intenção de compra ele vai ter, tá? Mais intenção de compra ele vai ter. Bitcoin ainda tem um gap aberto, que eu acho que vai ser capturado em algum momento, mas eu acho que vai ser mais para frente, não acho que vai ser agora. Eu não espero grandes correções agora, já de imediato. Acho que agora é uma correção mais breve. Bitcoin tem este suportezão aqui, né? Esse é um suporte muito forte, região de rastro institucional, tá? Mas é bem mais provável que Bitcoin segure as regiões aqui, volte a subir depois da lateralidade, e aí mais para frente aí sim ele pode cair o tamanho dessa correção, tá? Então é bem provável que será este o movimento que a gente vai enxergar no Bitcoin nos próximos meses, tá? À medida que quando ele surgiu o próximo topo, ele fez o primeiro topo aqui no gráfico diário, quando ele surgiu o segundo topo de gráfico diário, aí sim provavelmente ele vai vir querer fechar esse gap aqui de 78.800. Vai ser um pouco mais tarde, na minha opinião. Olhando assim, eu entendo que o mercado ele tem muito mais potencial de lateralizar e acumular em triângulo e depois sim fazer uma manipulação mais forte, tá? Então, basicamente, se eu pegar aqui, eu acho que ele ainda vai acumular um pouquinho nessa região, tá? Então, não sei como é que ele vai fazer esse movimento, não tenho como prever, mas acredito que ele vai capturar bastante liquidez aqui primeiro antes de tomar uma nova decisão, tá? E essa região aqui é onde é a região que o Smart Money tende a trabalhar um pouco mais, tá? Então, é aqui que eu vou ficar de olho para um potencial aí corretivo. Na minha opinião também, eu acho que ele vai fazer uma primeira correção, depois ele vai fazer uma segunda onda de correção, e aí depois ele vai vir buscar o short da galera. Enquanto ele lateralizar agora abaixo de 100 mil e entre 90 mil e 100 mil,
muita gente vai especular, apostar na queda do Bitcoin, achando que o Bitcoin já vai entrar em bear market. Essas pessoas, elas não têm conhecimento nenhum, elas têm baixíssimo conhecimento, elas não sabem em que ciclo elas estão vivendo, né? Então elas acham que o bear market já vai acontecer logo, mas na verdade o mercado vai só acumular lateralmente. E aí, se você ficar apostando na queda, você inevitavelmente vai ser liquidado muito em breve, tá? Questão de 15 dias é bem provável a captura de liquidez. Então, pensem em não pensar em vender. Porque nós estamos na fase laranja ainda, tá, pessoal? A fase laranja é a fase da expansão do preço do Bitcoin. Então, essa fase laranja é a fase mais crítica, onde o mercado mais explode em alta. Geralmente, ele tem uma primeira grande correção mais forte, faltando 1000 dias para o próximo halving. Então, falta bastante tempo, falta bastante meses aí. Vamos ver aqui. Bitcoin halving countdown. Vamos pegar aqui do Nice Hash. Opa, não, gente. Eu quero ver da. Pode ser da CoinGecko aqui, então. Então, ó, geralmente a grande correção, a correção mais profunda, acontece quando bater os $1000, os 1000 dias para o próximo halving, tá? Então, essa é a correção mais profunda e o preço depois ainda volta a subir para quando chegar faltando 800 dias para o próximo halving, aí sim ele começa o bear market. Tá, então agora, por enquanto, é só um respiro muito breve do mercado. Todo mundo já ansiava, né, de que os $100.000 seria uma resistência psicológica, e é o que está se mostrando. Então agora a Bitcoin ele pode ter uma resistência psicológica em 100k, vai trabalhar bastante tempo nesse suporte que está sendo construído, e depois a alta muito forte. Tá? Então agora ainda estamos em fase de expansão, não há motivos para estar vendido, muito pelo contrário, agora é um excelente momento para estar comprado, tá? Das altcoins, então, o Ethereum está sendo a mais forte dessa semana, eu acho que ela pode sim continuar subindo, está sofrendo um pouquinho lateralidade, porque ela está cobrando um pouquinho o Bitcoin, normal, nos primeiros dias é isso, para o restante da semana pode ter alta, tá? Solana está indo em direção à sobrevenda do gráfico de 4 horas. Então ela está bem prestes a testar o topo anterior. Provavelmente ela vai vir apenas para capturar essa liquidez aqui abaixo. Ó. Então essa liquidez, provavelmente ele vai capturar essa liquidez, tá? É a região onde tem mais stops, né? Então por isso que é normal ela vir até aqui para depois acumular, para depois voltar a subir, tá? Então, algumas altcoins maiores vão cair um pouquinho, buscar essa liquidez, lateralizar e voltar a subir, tá? Muito em breve é isso aí que a gente está enxergando, tá? Gráfico diário fez também topo, tá? Então é um topo confirmado, é o primeiro topo da Solana, não tem ainda o segundo topo. Geralmente me preocupa quando surge o segundo topo semanal, o diário, aliás, né? Para fazer uma correção mais profunda, então ainda não teve esse topo. Muito provável que depois do reteste do gráfico de 4 horas ele venha a voltar a subir, fazer um topinho levemente mais alto do que o anterior, voltar a corrigir, às vezes até com um pouco mais de profundidade, para depois voltar a subir. Então agora o mercado ele vai tender a ficar um pouco lateral antes de novas máximas, tá? De algumas altcoins, né? Outras altcoins, tendência de alta com rompimento. Então Maker, no caso aqui, tendência de alta com rompimento, vai provavelmente acumular para tentar continuar subindo. Mesma coisa a Uni, mesma coisa a Link, são tokens da rede Ethereum, estão mais fortes, e a mesma coisa a Lido. Tá? Então o Lido está bem forte aí em alta. Então essas daqui podem e tendem a subir ainda mais, tá? Lido pode subir mais,
temos vários tokens aí da rede Ethereum que agora podem subir mais. Então, no dia que o Bitcoin tiver uma queda mais forte, com certeza elas vão dar um stopzinho, tá? Elas vão segurar um pouquinho. Uma pergunta, eu devo comprar agora? Não. Por quê? Porque não entrou na sobrevenda do gráfico de 4 horas. É um sinal que surge uma vez a cada mês. Então, somente quando surge esse sinal que eu coloco dinheiro novo no mercado. Eu só coloco dinheiro novo quando o Bitcoin toca sobrevenda do gráfico de 4 horas. Então, em breve, essa semana, eu vou comprar Bitcoin. Então, estou esperando ele cair mais, tá? Estou esperando ele entrar na sobrevenda do gráfico de 4 horas, cenário que se repete, que vem se repetindo todo final do mês e início do mês que vem. E eu vou comprar mais aqui quando ele tocar sobrevenda do gráfico de 4 horas, o segundo toque sequencial, tá? Então, ele primeiro vem para esse toque aqui, faz compra, depois ele faz uma segunda pernadinha, essa segunda pernadinha é a melhor entrada de todas. Principalmente, tá? Principalmente se o preço fizer um fundo aqui, então ele faz um fundo aqui, amanhã começa a subir, por exemplo, e aí o preço cai um pouquinho mais forte do que antes. E aí ele volta para cima. Aí geralmente é um sinal de entrada perfeito para o preço continuar subindo, se valorizando, tá? Porque daí ele vem, geralmente ele vem em cunha, né? Ele anda em triângulo ou em cunha, não dá para saber ainda porque está muito cedo. Mas depois que ele termina essa cunha, ele volta a subir forte. Então, basicamente é isso, tá bom? Certo? Então, agora é fase da mão de diamante, pessoal. Fase de mão de diamante. Não fique... Então, dicas, né, valiosas. Não fique mexendo no capital. Não se alavanque. Não coloque mais dinheiro do que está disposto a perder. Não coloca capital que vai fazer falta. Não compra no almoço para vender na janta. Agora, todas as compras agora no gráfico de 4 horas são compras para o preço, para você surfar uma alta semestral e semanal, tá bom? Um grande abraço, tamo junto, obrigado por estar comigo aqui. Que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus ajude vocês na parte emocional, que Deus ajude vocês também a tomar melhores decisões e que Deus ajude vocês também a vocês estarem com a mente fria, tranquila, entender a movimentação do preço, como ela ocorre e respeitar as médias, tá? Então sempre respeite o price action. Espere o melhor momento para entrar. Demora, mas acontece do mercado buscar a sobrevenda 4 horas e aí ele é um bom ponto de comprar, tá? Então provavelmente amanhã ou essa madrugada mesmo vai ser um bom ponto de compra. Se ele cair um pouco mais forte, basicamente é isso, tá bom? Boa semana para todos, um grande abraço e tamo junto. Até a próxima, pessoal.